Vamos começar o nosso bate-papo, a nossa live de hoje, que é Plano de Mobilidade Urbana, da Teoria Prática em Municípios Brasileiros. Vamos bater um papo aqui com a engenheira civil, doutora Elizabeth Gomes de Moura, diretora de Planejamento e Informação da BH Trans, Belo Horizonte. Também agradecer a presença do Carlos Salles, que é secretário de Transporte e Trânsito de Castanhal, recentemente também com um plano de mobilidade urbana também nas mãos. Tenho também o prazer de ter participado desse trabalho, assim como também coordenamos uma primeira fase, o Plano de Mobilidade Urbana de Belém. Então, todo mundo aqui já teve uma experiência ou várias experiências, né, de planejamento da cidade de alguma forma. E se falar em plano de mobilidade urbana, se falar na possibilidade de trazer uma cidade mais sustentável, mais amigável do ponto de vista de espaço público. E planejar é uma tarefa árdua, executar muito mais ainda, porque vai lidar com uma série de variáveis. Enfim, boa noite a todos, já temos aqui as pessoas entrando, e eu gostaria de começar a nossa live dizendo que é um bate-papo que a gente faz aqui, dá uma oportunidade para as pessoas que têm interesse no assunto, e queria começar esse nosso bate-papo com a doutora Elizabeth, para ela falar um pouquinho do quem em termos profissionais, o que é a sua missão dentro da BH Trans, a sua experiência profissional aí, e nesse campo do planejamento. Então, vamos lá, Elizabeth, por favor, pode começar. Ok, Maísa, boa noite. Primeiro, agradecer a você a oportunidade de estar participando desse evento. É sempre muito bom a gente estar falando das experiências que cada um tem para contribuir, né, para o crescimento e as várias atividades que cada um exerce. Você já falou aí de mim, mas eu sou Elizabeth Gomes de Moura, eu sou formada em Engenharia Civil, e eu acho que é bom falar um pouquinho da empresa que eu trabalho, né? Eu trabalho na BH Trans, que é a empresa responsável pela operação, pelo planejamento, pela fiscalização, pela gestão dos serviços públicos de transporte coletivo e transporte individual, de passageiros, o tráfego, o trânsito e o sistema viário. Eu estou na empresa desde o início dela, né? Ela foi fundada em 1991, e estou atualmente como diretora de Planejamento e Informação da empresa. Então, é um prazer estar aqui agora nessa conversa com você. Bom, e Carlos, se apresente logo, que aí todo mundo já fica aqui sendo apresentado, né? E a gente pode iniciar já um papo mais técnico. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a professora Maísa pelo convite, né? É uma honra. Eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas fora a oportunidade que a gente está tendo de desenvolver tantos trabalhos juntos, tem sido gratificante. Eu sou formado também em Engenharia Civil, né, pela Universidade Federal do Pará. Há cerca de 2 anos assumi a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do município de Castanhal, no Pará, faz parte da região metropolitana. E antes de assumir a secretaria, eu cheguei a trabalhar na Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, né? E aonde tudo começou, né, dentro dessa área, ainda na faculdade. A minha monografia foi justamente na área de transporte, em Castanhal, um dos primeiros trabalhos nesse sentido. A gente fez uma avaliação sobre o tempo de viagem, a frequência de atendimento de algumas linhas do transporte por ônibus no município. E as coisas foram acontecendo, e hoje a gente está tendo a oportunidade de dar prosseguimento no trabalho que se iniciou ainda na faculdade. Muito bem.
Voltando aqui a Elizabeth, conta pra gente como é que começou, como é que a coisa realmente deslanchou em termos de plano de mobilidade urbana em Belo Horizonte. Imagino que deva ter um plano diretor anteriormente, enfim, como é que realmente se deslanchou, inicialmente, como é que se iniciou essa questão do planejamento, né, da mobilidade de Belo Horizonte? Qual foi o contexto que nasceu o plano? Certo. Maísa, na realidade, é bom a gente falar um pouco, né, do início de tudo, que é a lei federal, né? A lei 12.587, que ela é de 2012, e que ela instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, exigindo que as cidades, né, com mais de 20 mil habitantes tivessem seus planos de mobilidade. E a BH Trans, na realidade, ela iniciou essa questão toda do planejamento, da realização desse plano, em 2010. Então, lá em 2010, a gente já estava com o nosso plano desenvolvido, já acompanhando o que ia sair, né, nessa questão da política nacional, acompanhando toda a tramitação dessa legislação que teria. E aí, entre 2009 e 2010, nós desenvolvemos o plano, ele ficou pronto, e depois, em 2013, através de um decreto municipal 15.317, ele foi instituído como Plano Diretor de Mobilidade de Belo Horizonte. E aí, esse plano, ele, na sua Constituição, né, no decreto, foram estabelecidas as regras de acompanhamento, de monitoramento e de implementação do plano. E nesse mesmo decreto foi criado o Observatório da Mobilidade. Então, Belo Horizonte, desde o início, né, da implantação do plano, para todas as suas questões, né, de atitudes, de atividades, de ações que a gente deveria ter, o observatório já começou desde o seu início. Né? Durante a 4ª Conferência Municipal de Política Urbana, que aconteceu em 2014, foi a primeira realização de um início, né, da sua revisão já, porque na criação do nosso plano é previsto que ele tenha uma revisão a cada 4 anos. E aí, depois dessa conferência, que ela é muito ampla, se discute várias questões, né, da política urbana junto à sociedade civil, e ela também é o fórum de discussão para as atualizações do plano diretor. Então, o Plamob, ele sempre esteve casado com as questões do plano diretor de Belo Horizonte. E, posteriormente a essa 4ª conferência, que dela foram encaminhadas diversas discussões, fóruns de debate do que realmente era importante de se considerar na mobilidade para a gente fazer uma atualização do plano, fazer um detalhamento maior dele. E, internamente, na BH Trans, durante os anos de 2015 e 2016, nós fizemos essa atualização, entrando mais no detalhamento de ações, de medidas, de indicadores de acompanhamento. Fizemos uma estruturação do Plamob em eixos da mobilidade, e esse documento ele ficou pronto, mas nós deixamos para validá-lo na administração que estaria tomando posse no ano seguinte. Então, em 2017, quando a administração de Belo Horizonte, né, o novo prefeito assumiu, a gente já tinha um plano revisado para apresentar para essa nova administração. Então, ele entrou em vigor, né, na realidade, a sua primeira revisão a partir de 2017, mas a gente já tem um plano desde 2010. E o nosso plano, ele tem essa questão que eu falei da sua estruturação, né, voltada para o que nós chamamos de objetivos fundamentais que a gente considera no planejamento, né, no planejamento da mobilidade. E aí, desses 6, a gente quer que os resultados, com as ações previstas, com a implementação do plano, a gente consiga reduzir o número
de mortos no trânsito, a gente consiga reduzir, né, o aumento, a tendência de aumento da emissão de gases de efeito estufa, consiga reduzir o uso do transporte individual, aumentar, né, as viagens a pé, as viagens em bicicleta e a participação do transporte coletivo na divisão modal. Então, isso tudo, esses objetivos são para que a gente consiga ter uma mobilidade mais sustentável. O plano, na realidade, ele está, o que eu falei aí, ele está estruturado em 8 eixos. Nós achamos que essa forma de estruturação ficava mais clara, né, para a gente implementar, para mesmo no entendimento dele, depois a gente estar detalhando projetos que seriam em cima dessas ações e dessas medidas previstas, né? Então, a gente organizou em mobilidade ativa, que é as viagens a pé e as viagens por bicicleta, a mobilidade coletiva, que envolve os modos coletivos, né? O transporte por ônibus, o metrô, todo o transporte público coletivo. O transporte individual, que além do automóvel em si, tem a questão do transporte individual público, que é o táxi, né? A circulação calma, que a gente deu esse nome para todas as ações que tem a ver com a questão da segurança, né? Das questões da mobilidade, do que envolve, né, o sistema viário, o uso do transporte, mas voltado para a questão da segurança. A logística urbana, que é uma outra ação, né, que a gente precisa em relação à mobilidade dentro dos centros urbanos, a cidade sustentável, que é aí voltada para as questões ambientais, a acessibilidade universal, que ela é importante para a questão do atendimento da lei, né, de acessibilidade, das questões todas voltadas para o uso da cidade de uma maneira mais adequada, e a gestão, fiscalização e monitoramento, né, operação do próprio plano. Então, nesses eixos, dentro de cada um, nós organizamos vários programas e dentro dos programas várias ações e medidas que a gente chama, né? E essas medidas e ações, elas estão organizadas no tempo. Então, a gente tem ações permanentes, né, que elas são necessárias ao longo de todo o tempo. Temos ações previstas por curto prazo, que na época, né, que nós fizemos essa revisão e fizemos essa estruturação, o ano de 2020 era considerado curto prazo, o médio prazo 2025 e o longo prazo 2030. E aí, a organização dessas medidas e o monitoramento dos resultados, nós fizemos a elaboração de indicadores. E esses indicadores, eles têm metas, né, para cada horizonte desses de curto, médio e longo prazo. E os indicadores, eles são muito importantes, porque eles refletem, na realidade, o resultado dessas ações, né? Quer dizer, são ações pequenas, tem ações pequenas e grandes, tem projetos mais estruturantes, outros mais simples, mas todos eles vão trazer resultados. E esses resultados a gente tem que conseguir estar acompanhando e medindo para saber se aquelas ações que a gente já implementou realmente surtiram os efeitos que a gente estava esperando, né? E aí, o plano de mobilidade, ele é muito importante porque ele é uma ferramenta, né? Ele é um instrumento que direciona o planejamento estratégico. Então, tanto na Prefeitura de Belo Horizonte como dentro da BH Trans, os nossos planejamentos anuais né, ao longo da própria período de administração da Prefeitura, a gente constrói ali as metas, né, do que a gente quer fazer ao longo daquele período. E a implementação do plano, além dessa questão toda da estratégia dele, né, de implementação que ele orienta as ações da Prefeitura, é importante que o órgão, né, no caso a BH Trans e os órgãos que estão relacionados com a gente na área de mobilidade, tenham um corpo técnico que
tem a capacidade de tocar esse plano. Né? Então, é muito importante isso. Ao longo do tempo, a nossa experiência, o primeiro plano lá de 2010, a gente fez através de consultoria. E a revisão já foi muito mais interna da BH-Trans. Nós tivemos apoio de consultor, mas teve um envolvimento muito grande da equipe técnica da empresa. Então, nós colocamos pessoas responsáveis por cada um desses 8 eixos. As pessoas se dedicaram àquilo, né, aprofundaram mais no estudo. E assim, as nossas ações como empresa, ela faz toda a questão do planejamento, da gestão e operação do transporte e do trânsito. Então, isso também facilita muito o nosso entendimento dentro da própria empresa dessas questões, porque a gente não tem uma administração separada, sou uma empresa só de trânsito, só de transportes. E o importante também para a gente tocar um plano de mobilidade é a gente ter uma boa base de dados, porque os dados é que vão depois refletir essas ações. Então, a gente tem uma condição hoje assim, de ter várias informações, temos várias informações abertas, né, para a sociedade civil ter o acesso no nosso site, no nosso portal. E o observatório também ele tem uma função muito importante, porque a sociedade civil ela tem que entender qual que é a complexidade de se implantar um plano. Não é fácil, né? A gente põe lá, constrói, coloca as medidas, coloca as metas, mas a implementação do plano, ela requer várias coisas. O recurso financeiro é importante, mas a forma de se implementar, o conflito de interesses, quando você trata uma determinada área da cidade para a questão da melhoria do pedestre, para melhorar a segurança dele, indiretamente você está interferindo no interesse de outros, né? Ninguém está passando por ali de carro, ou o próprio transporte coletivo, que vai receber uma interferência de um projeto que vai acalmar aquela via, que vai dar mais condições para a circulação. Quando você cria zonas 30, também tem essa conotação. Se você vai implantar uma faixa exclusiva, você tem o conflito com os outros usos. Então, assim, a gente tem que administrar os vários interesses. E o observatório, ele é um local que a gente faz essas reuniões, né, pelo menos 2 por semestre a gente tem tentado fazer. A gente tem uma representação grande da sociedade civil no observatório, de vários segmentos, inclusive o da universidade também, né, os operadores, a sociedade de maneira geral. E nesse observatório, a gente sempre tenta levar algum assunto inovador, alguém para falar de um tema específico que está importante naquele momento para a mobilidade. Isso ajuda as pessoas que não estão, às vezes, assim, tão ligadas às questões mais atuais ou de novas, né, possibilidades. A gente leva aquilo para o conhecimento, tem os debates e tem também a cobrança, né? Assim, por que não alcançou a meta? Por que não fez isso? Então, assim, tudo é muito discutido e eu acho que isso é muito rico. Um plano de mobilidade ele tem que ter a participação da sociedade civil. Né? Então, eu acho que, de maneira geral, um contexto do Promove, da sua implementação e do que a gente vive dele é mais ou menos isso. Tá? Carlos, a Elizabeth ela coloca todo um contexto abrangente, né, de todas as atividades que fazem parte do processo de planejamento, a questão da integração, a questão da participação. Eu queria que você falasse um pouco também, acabaste agora de... Ele está numa cidade ele tem nas mãos uma cidade de 200 mil habitantes, né? Isso lá fora é uma baita de uma cidade. No Brasil é que as dimensões são outras, né? Mas é muita gente. E aí, você que está saindo dessa experiência agora, fale um pouquinho também sobre o planejamento de Castanhal. A gente já vai logo alinhavando os mesmos tópicos, né? Me fala um pouquinho aí, Carlos. Fala para a gente aqui. Olha, nós estamos muito bem assistidos, viu? Já tem muita gente aqui. Legal.
Bom, aqui em Castanhal, né, essa é uma discussão muito nova, né, que a cidade está fazendo, né. A gente carece de muitos instrumentos legais que norteiem algumas políticas públicas, né? E assim que a gente assumiu, né, essa gestão, um primeiro a gente não pode deixar de citar, desafio que a gente teve foi a revisão do plano diretor, né? O nosso plano diretor ele havia sido construído em 2006, né? E após 10 anos ele deveria passar por uma revisão, né? Chegou 2016, não foi realizado, né? E assim que a gente assumiu, a gente tomou como uma pauta que a gente precisava desenvolver. Porque a gente, infelizmente, dependia de alguns investimentos federais, né? Então a gente precisava, a todo custo, finalizar essa revisão do plano diretor, né? E aí, com dificuldades financeiras que os municípios de cidade média do Brasil e cidades pequenas têm, não se tinha possibilidade de contratação de uma consultoria, né? E aí foi construída com os próprios técnicos da prefeitura. Por um lado, a gente teve que se capacitar, né? Ao mesmo tempo que desenvolvíamos essa revisão, a gente teve que buscar a capacitação e também botar para frente esse plano. Naquela época, eu estava como coordenador de engenharia, né? Então, toda essa parte de mobilidade urbana, era a gente que botava para frente, que a gente tentava desenvolver. E a gente sentia a falta de dados. Então, muitos desses dados, eles foram sendo, os dados que nós temos hoje, fomos nós que coletamos há 2 anos. A gente não tinha como fazer comparativo com o próprio documento do plano diretor anterior, ele carecia desse tipo de informação. E aí, como a gente queria definir esse novo marco, vamos dizer, a gente chegou a tratar o plano diretor como uma refundação do próprio município, né? Para ter uma ideia, a gente tinha um código de posturas da década de 60, onde dizia que não podia amarrar cavalo em frente à prefeitura. Coisas que hoje são absurdas, assim, né? Então, a gente precisava botar para frente mais, criar, construir esses instrumentos. E aí, após a aprovação, né, da Lei 001 de 2019, né, que aprovou a revisão do plano diretor, estabelecendo já outras diretrizes, e dentro do plano diretor, uma delas, né, eram a construção de alguns planos setoriais, e dentre eles, o plano de mobilidade, né. Quando a gente finalizou, nós começamos nós chegamos tá, e agora? Como que nós vamos desenvolver esse plano de mobilidade? Tínhamos poucos técnicos, e aí foi quando surgiu a ideia de procurar a universidade por meio da professora Maísa, né, em que, através de um convênio de cooperação técnica, começamos a desenvolver o plano, né? O plano começou em abril de 2019, né? Fizemos consultas públicas, audiência pública, onde coletamos 3 eixos que a própria população informava o que ela enxerga na cidade, né? E a gente
dentro daquilo que ela nos dizia, nós conseguimos encaixar em 3 grandes grupos. Uma era uma deficiência na infraestrutura urbana, né? Pavimentação, vias pavimentadas, acessibilidade nas calçadas, o transporte público, né? E o centro comercial, né? Hoje é um centro que completamente abarrotado, com a concentração de serviço muito grande. Castanhal, como uma cidade de fronteira da região metropolitana de Belém, ele também tem como uma característica como um polo para várias outras cidades pequenas, de 20, 30 mil habitantes. Então, a frota circulante que nós temos aqui é imensa, assim, é quase o dobro daquilo que a gente já tem de veículos registrados no município. Se a população é de 200 mil, mas ela também aumenta diariamente com essas pessoas que vêm usufruir dos serviços que a cidade proporciona. Então, como a concentração dos serviços também nesse centro, no centro comercial, é mais uma pauta que a gente teria que desenvolver. Então, após essas consultas públicas, a participação da população, a gente iniciou o levantamento de dados, pesquisa de origem e destino, coisa que nunca nós havíamos feito. A pesquisa de origem e destino, alguns levantamentos de movimentações em cruzamentos, e aí, agora, para resumir um pouco, né? Agora, semana passada, nós, além de termos um documento técnico do plano de mobilidade, né, junto com o projeto de lei que encaminhamos para a Câmara Legislativa aqui dos vereadores, nós também decidimos construir uma política municipal de mobilidade urbana, né, que possa também, assim como o plano, dar mais instrumentos e força, né, também legal, né, de desenvolvimento dessa nova política, vamos dizer assim, né. A gente, eu tenho aqui algumas propostas, a gente desenvolveu propostas de curto, médio prazo, né, curto prazo até 2021, médio prazo até 2023, se não me engano, e de longo prazo até 2030. Então, algumas propostas e ações que a gente tem previsto, né? Melhoria no transporte público, no transporte ativo, que quase a gente inexiste, vamos dizer assim. Existe, mas bem deficiente. Uma coisa que foi constatada nos levantamentos técnicos que nós desenvolvemos, em pesquisa de campo, a influência do transporte de cargas no município é muito grande, né, por conta de serviço. Não existe uma área adequada para esse tipo de serviço. Então, a gente achou por bem também construir uma proposta nesse sentido. O transporte privado, né, a gente tem nos últimos anos aí, em menos de 10 anos, praticamente dobrou a quantidade de veículos privados no município, principalmente de motocicletas, né? A integração modal e interface com o próprio planejamento urbano, porque junto com o plano diretor, né, e aí o plano de mobilidade ele veio junto, o que nós conseguimos já aprovar? O plano de saneamento básico. Hoje nós estamos numa reunião discutindo sobre o uso e ocupação do solo. A gente já tem uma minuta de lei sobre o uso e ocupação de solo. No mesmo dia que nós entregamos o projeto de lei da política municipal de mobilidade urbana e o plano de mobilidade urbana, foi entregue também o projeto de lei do desenvolvimento rural do município. Então, assim, o plano é muito mesmo que o plano diretor ele veio para refundar as bases do município para o futuro, né, para aquilo que a gente quer da cidade. E aí,
dentro também, enquanto a gente desenvolvia, a própria Elizabeth falou o desafio que é a implementação dessas propostas, das ações do plano, né, as dificuldades que tem, dos diversos interesses que existem. Uma das coisas que nós pensamos, até para facilitar a modernização e o fortalecimento do institucional, do órgão que vai gerir, que vai gerenciar essa nova política. E hoje o órgão, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, ele tem 20 anos, né, com um formato ainda, uma realidade de 20 anos atrás, que dificultaria, né, uma implementação nesse trabalho de instalação das políticas do plano. Então, hoje, como eu falei, a gente está entregue, estamos trabalhando para que ainda esse ano, apesar do momento que a gente vive, de pandemia, período eleitoral e tal, mas a gente espera que esse ano a gente já consiga ainda aprovar a lei do plano de mobilidade e da política municipal de mobilidade urbana em Castanhal. Eu gostaria de centrar uma discussão dos planos em 3 aspectos. Eu vi assim, vocês conversando, né? E eu vi 3 aspectos que aqui e ali se coloca quem participa desses planos de mobilidade, quem participa de planejamento no Brasil, que é a questão da capacidade institucional, né? Capacidade técnica, a equipe para tocar um plano desse dentro do próprio órgão, né? Porque muitos, se você contrata, e isso acontece fora, fica complicado depois você incorporar uma coisa que vem assim meio que no pacote já pronto, né? Então, o desafio de você ter uma equipe com a capacidade de fazer, inclusive, essas atualizações e de implantar, né? Uma coisa que eu estava observando vocês falarem. A outra coisa, além disso, a dificuldade de recursos, porque é muito bonito lá na lei dizer que pode ter recursos de vários instrumentos, mas a gente sabe que no Brasil poucos daqueles instrumentos de fato estão acontecendo, como, por exemplo, a outorga onerosa, coisas desse tipo que a própria lei ela prevê que você pode ter recursos advindo de vários instrumentos, né? Então, eu vi assim, capacidade técnica, a questão do recurso, a vontade política também. Eu me lembro muito, viu, Elizabeth, que eu vi uma conversa quando foi colocada essa primeira versão lá do plano em 2014, né? Em que se agradecia que era importante o prefeito acreditar que esse plano realmente era uma coisa importante para a cidade, que era importante se fazer o plano, realmente executar o plano. Eu me lembro, na época ainda, era o Ramon, eu acho que era o presidente da BH Trans, alguma coisa assim, e eu assisti o discurso político, e uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, olha, se o prefeito não quiser, não vai. Se não houver toda uma vontade, uma sensibilidade política dos benefícios, que é ter um plano de mobilidade urbana, que ainda para a população é uma coisa assim não muito entendida, né? Muito plano, é plano disso, plano daquilo. Qual é o benefício disso, de fato? Tem que fazer esse plano. E o outro aspecto é a participação popular. Inclusive, agora a gente está com um projeto na universidade sobre isso, de capacitação comunitária para a participação popular. Eu não sei a tua experiência aí, Elizabeth, mas às vezes a própria comunidade, naquelas audiências, ela não entende muito qual é o papel, o que é o participativo dela. Às vezes transforma a audiência como se fosse um despacho junto ao prefeito ou ao município, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a gente está falando de planejamento, e eles mesmos eles não conseguem entender. Às vezes é não entender mesmo, né, a importância deles enquanto comunidade, enquanto
tudo aquilo está sendo feito para a sociedade. Então, ouvir a sociedade é importante, mas também é importante que eles estejam preparados para contribuir, para passar de fato, né, exercer de fato o papel que se espera deles. Então, a participação popular, a gente teve aqui em Belém muita dificuldade de trazer a comunidade para discutir plano de mobilidade, porque eles ficam assim, então parece que não estão acostumados a trabalhar e né, falar de planejamento. Enfim, essas coisas aí, que eu queria que a Elizabeth falasse, depois o Carlos falasse, essas dificuldades aí que a gente tem. Mas até eu não acabar de complementar o que eu falei anteriormente, eu esqueci que ano passado, né, entrou em vigor, nós estamos com um novo plano diretor em Belo Horizonte, e o PROMOB, ele está incorporado ao plano diretor. Tá? Então, assim, ele foi concebido já com as diretrizes integradas a uma visão de um plano diretor da cidade, mas ele agora faz parte do plano. Isso que você falou também é muito importante, a questão da capacitação das pessoas. Nós temos em Belo Horizonte a Comissão Regional de Transporte e Trânsito. Essa comissão, ela atua, são representantes de territórios, Belo Horizonte é dividido em 40 territórios, e aí tem representantes desses territórios, e a gente tem 9 regionais administrativos da cidade. Essas regionais, a gente faz reuniões, esse ano não está sendo assim, por conta até da Covid, mas ano passado a gente estava com reuniões mensais com cada uma dessas regionais, com representantes da sociedade civil que são eleitos dentro da própria comunidade. E a gente sente realmente, quando vai discutir algum assunto com eles, a dificuldade, às vezes, deles entenderem, né, assim, termos até mais técnicos, tudo, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, nós fizemos até uma capacitação de alguns assuntos, nós levamos para eles, assim, quase como se fosse uma cartilha, né, em determinado dia de alguma reunião, e alguém mais técnico da PH Trans explicar determinadas coisas para eles, que a pessoa, para participar, ela tem que entender, né, o que ela, qual que é como é que ela pode contribuir ali, ela tem que entender os projetos, entender, eles até muitos são bem assim, engajados, eles já têm uma experiência boa, mas outros não. Nós temos também fóruns que a gente faz, fóruns com os taxistas, motociclistas, fórum de logística urbana. Então, a determinados temas, a gente tem que levar para aquele segmento da sociedade que é representativo, né? Para a gente poder discutir as nossas ações com eles. E a gente tem também, no caso do projeto nosso do Pedala BH, a gente tem um grupo do GT Pedala. É uma turma também que se reúne uma vez por mês para discutir as questões do projeto de ciclovias em Belo Horizonte. Então, esses segmentos, né, que a gente precisa tratar com eles, receber deles também a contribuição. Os ciclistas, eles trazem muita experiência do uso da bicicleta, né, na cidade, qual que é a melhor forma da gente desenvolver um projeto, detalhar esse projeto para atendê-los de uma forma. Às vezes a gente acha tecnicamente que está fazendo certinho, mas às vezes não está do jeito melhor para eles utilizarem. Então, assim, essa questão aí, o plano, ele tem as diretrizes principais, ele tem ali todo um arcabouço, mas ele para ser implementado, ele tem que ter essa parceria com a sociedade civil, até para o entendimento daquelas ações que você precisa implementar. Por que você vai fazer aquilo, né? Ok. Carlos, falando desses detalhes, né? A gente tomou também, até como um ponto de trazer mais a participação, de incentivar essa participação. A gente percebeu isso nas nossas consultas públicas e na audiência que nós fizemos, né? Felizmente, que me surpreendeu a participação, não esperava tanto, mas ainda carece de uma discussão, às vezes é uma discussão muito tradicional, né, sobre
sobre, por exemplo, um ponto muito polêmico aqui no município são questão de estacionamento. Se você falar de estacionamento, o estacionamento público como um direito, ainda é uma discussão quase que tem que tomar muito cuidado quando a gente trata em relação a isso, e também eu acredito que, de certa forma, no Brasil, de uma maneira geral, existe ainda essa... ainda é prematuro, né, essa discussão. Mas o que a gente pensou? Junto do plano, a gente... Existe hoje o Conselho Municipal de Transporte, né, onde... no levantamento que a gente percebeu do diagnóstico do que esquematiza o que é o gerenciamento da mobilidade urbana no município, é fundamental, né, que ele seja representativo. O que talvez o conselho atual não consegue expressar a enormidade de associações, conselhos, por exemplo. Uma das propostas, né, é a criação de um conselho de mobilidade urbana que substitui esse conselho anterior. E aí, dentro dele, a gente trouxe a participação de classes, conselho de classe, participação de associações de bairros que possam também participar nessa discussão, associação comercial que hoje participa, né, e como a economia do município gira em torno do serviço do comércio, né, é o grande forte hoje da economia no município, não tem como não deixar poder participar, né, disso aí também. Além disso, criar um sistema de informação que possa, de comunicação direta com o órgão e a população, que hoje também a gente tem dificuldade em relação a isso, né? Incentivar através de fóruns, né? Outra sugestão que a gente criou Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, né? Um instrumento da gestão democrática, aqui audiências públicas e repetição dessas consultas públicas que nós fizemos, e uns fóruns municipais de mobilidade. Eu vejo assim que é difícil a gente haver diálogo com tantas dessas partes, mas não tem como a gente deixar de lado essas discussões com essas instituições que fazem parte, porque todos são envolvidos, né? Todos são envolvidos nessa dinâmica. Elizabeth, tem duas perguntas aqui para você, uma do Luiz Saboia, quer saber se no plano de BH há previsão na questão algum tipo de sistema de gerenciamento de tráfego, se vocês verificaram, assim, prevendo sincronismos, ondas verdes, equipamentos semafóricos mais sofisticados, se dentro do plano de mobilidade também tem uma parte de gerenciamento de tráfego, alguma coisa assim ligada a isso. Na realidade, não é explícito isso no plano, mas a gente tem, né? Nós temos todo o controle semaforizado, integrado por uma central. Nós temos, na realidade, o COP, né? Que é o Centro de Operações da Prefeitura, que a BH Trans tem assento nele junto com outros órgãos. E lá a gente tem todo o monitoramento da cidade, do trânsito, das condições do trânsito, se tem um acidente, se tem qualquer ação que a nossa área de operações tem que estar ali intervindo na cidade. E toda a programação semafórica da área central, dos principais corredores, já é todo centralizado e controlado através de uma central. Isso já existia mesmo antes da questão do plano, né? Igual a gente tem todo o sistema de controle da operação do transporte coletivo, que é o Citibus, que tem várias informações sobre o sistema, né? Que aí
tem vários subsistemas dentro dele. A parte toda de tecnologia, toda de operação do sistema de transporte e trânsito, a gente tem ela implantada, e é lógico que ao longo dos anos você vai tendo que modernizar, vai implementando, né, outras questões. Mas o Promob, ele é mais voltado para ações de planejamento, para ações como eu vou falar, para se implementar as diretrizes dos objetivos que a gente quer, do que, na realidade, uma especificação de algum tipo de sistema dentro do próprio Promob, né? Quer dizer, os sistemas que a gente usa são todos para viabilizar a gestão e a operação do transporte e do trânsito, mas eles não estão explícitos lá dentro do Promob como implantar o sistema tal, né? São ações mais voltadas para melhorar a mobilidade, para torná-la mais sustentável, né? Ok. Você falou também que vocês têm os fóruns, né? Inclusive o Carlos também falou desses fóruns. Aí, em Belo Horizonte, aí você falou em bicicleta, ou não, ciclista e tal. O Jean Madison, ele pergunta, ele queria saber de você quantos segmentos, quando você fala que compõe a mobilidade urbana de BH, esses segmentos constituídos, pedestres, ciclistas, transporte, táxi, você chegou a falar? Quais são esses sistemas, assim, quando você diz segmentos, quais segmentos que vocês têm costumado lidar? A gestão que a BH Trans faz todos os serviços públicos, né? Então, a gente tem o táxi, o escolar, né, o fretado, a gente chama de suplementar, é um sistema que ele não é o sistema convencional, vamos dizer assim, mas ele veio entrando para fazer um atendimento entre regiões e não em cima dos principais corredores. A gente faz toda a gestão dos operadores, né, dos taxistas, os cadastros dos operadores do transporte escolar, a própria gestão do transporte público coletivo, todo o cadastramento da frota, a fiscalização dessa frota, a vistoria. Então, assim, toda a parte de gestão dos sistemas públicos de transporte a gente faz, né? O controle todo da questão do uso da via, porque isso já são as atividades inerentes à empresa, né? Uma empresa de transporte e trânsito, ela tem que fazer todas essas gestões, né? Então, independente do que estiver lá no Promob. A parte que eu falei aí da parte mais de mobilidade ativa, né? A gente tem as ações voltadas para a melhoria da circulação do pedestre, isso são ações que estão dentro do plano. Na questão da circulação dessas pessoas, o plano, ele direciona ações para a gente melhorar a questão da segurança. Então, a melhoria nas travessias, né, nos tempos semafóricos, a gente ter nas interseções a programação e as travessias que o pedestre consiga fazer todas as transposições. Nós fizemos uma parceria com o Instituto São Rafael, que é um instituto voltado, né, para o atendimento aos deficientes visuais, e um movimento unificado desses deficientes que chama MUDEVI. Essa parceria com eles, nós desenvolvemos o semáforo sonoro para os deficientes junto com eles. Como é que seria a melhor forma de colocar, como que eles, o som que eles deveriam estar ouvindo para entender se aquela hora é a hora de atravessar ou é a hora de parar. Então, assim, a gente tem desenvolvido muita coisa com os segmentos das pessoas que usam a cidade, né? Então, outra questão também interessante que nós desenvolvemos é o aplicativo que a pessoa pode usar no smartphone, que é o seu mobile, ele dá informações gerais do transporte coletivo, né? Se você está procurando uma linha, um ponto, que linha que para naquele ponto, então ele é interativo e você faz a consulta. Mas ele também tem uma ferramenta para uso dos deficientes visuais. Então, isso também foi desenvolvido junto com esse grupo aí do MUDEVI. O cego, quando ele chega num ponto de ônibus,
ele tem uma forma que ele usa o seu mobile, porque ele já tem um cadastro que aí sabe-se que ele é um deficiente visual. Então, ele aciona lá nesse sistema de que ele está esperando o ônibus tal no ponto tal, ele está fisicamente naquele ponto. Então, o próximo ônibus que estiver vindo daquela linha, ele sabe que naquele ponto tem um cego esperando. Então, o motorista, ele para e ele já sabe que ali ele vai ter que ter um certo cuidado para saber que tem uma pessoa que ele vai ter que avisar que o ônibus chegou, né? Então, o cego não precisa de uma ajuda de uma outra pessoa que estiver próxima dele. Ele mesmo consegue mandar essa mensagem e o motorista vai saber que ele está ali. Uma outra coisa também que nós fizemos com eles é que quando ele entra dentro de um ônibus que está indo para alguma estação grande de integração, também tem um sistema, uma forma que ele avisa que está indo naquele ônibus para a estação. As estações, como elas são muito grandes e tem movimentos verticais, né, tem a plataforma de troncal, plataforma de alimentadora, tem a movimentação interna, a central nossa avisa para a nossa equipe de operação de estação que tem uma pessoa com deficiência chegando na linha tal, no ônibus tal. Então, o fiscal, ele vai na plataforma e recebe esse cego e encaminha ele dentro da estação, para ele fazer a movimentação ali também. Então, assim, a tecnologia, ela está aí, né? Então, a gente tem que saber tirar proveito dela e ver como que a gente usa essas ferramentas todas para melhorar a questão da mobilidade das pessoas. A lei em 2012, que foi aprovado aquele decreto, né, para em 3 anos todos os municípios se aparelharem com um plano de mobilidade, aí isso não aconteceu, teve uma prorrogação, essa prorrogação venceu, agora temos uma nova, né, lei, eu acredito que é uma lei, né, Elizabeth, você estava até falando dessa lei, que vem novamente, porque nós temos aí muitos municípios brasileiros que estariam dentro dessa faixa da necessidade de fazer plano de mobilidade urbana. E vocês dois, né, um que acaba agora como o Carlos de ter uma aprovação, deve ter uma expectativa do benefício de Castanhal ter um plano de mobilidade urbana, e Belo Horizonte, né, Elizabeth, que já vem aí com uma experiência no planejamento. E, assim, eu queria perguntar para os dois, o caso do Carlos, qual é a expectativa que você tem, tendo agora um plano de mobilidade urbana, o benefício que isso vai trazer para a cidade em termos de organização, de atração de investimentos, né? Porque todo o tempo a lei foi assim, olha, se não fizer, não vai ter benefício, não vai ter investimentos. Então, assim, com o plano de mobilidade urbana, você como secretário, o que você vê tendo um plano de benefício e de vantagem, inclusive, para o seu trabalho, né? De orientação para o seu trabalho? O que você vê de benefício agora que Castanhal tem um plano de mobilidade urbana? Hoje eu vejo que um fator para nossa realidade não tem como a gente não pensar que o plano é um investimento, né, para o município. Às vezes as ideias, as propostas, elas existem, né? Vamos fazer um projeto cicloviário porque está na moda. A cidade tal fez isso, mas quando a gente traz essas discussões para algo de planejamento e de um instrumento institucional que supera gestão gestão de governos, né, independente disso daí, a gente consegue ter algo contínuo. Essa eu acho que hoje a gente pode, no que a gente pode contribuir, né, com esse plano aprovado,
numa continuidade, num planejamento de mobilidade urbana. Eu percebo que até 2016, essas políticas existiam, mas de uma maneira muito pontuais. E com esse planejamento, com essas estratégias que vêm direcionadas, e com a participação também da população. Isso acho que isso foi fundamental, porque mostra também a cara daquilo que as pessoas querem, né, para o município. Então, eu não vejo no horizonte longo, eu vejo que para a questão de 3 anos a gente vai conseguir mudar. Quem vê Castanhal hoje, com certeza daqui a 3 anos, nessa política de mobilidade, de transporte, de trânsito, ela vai conseguir já enxergar uma mudança muito grande na cara da nossa cidade. Ok. E, Elizabeth, ao longo de toda essa história de planejamento em Belo Horizonte, do Planmob BH, o que você ressalta como conquistas mais importantes aí nesse período todo aí, graças a ter um plano de mobilidade urbana? Olha, eu acho que na realidade, a gente ter uma continuidade num planejamento, né? O plano em si, ele agora, até fazendo parte do plano diretor, ele já tem uma importância e dá respaldo para a gente ter ações que elas sejam perenes. Então, independente da administração que estiver na prefeitura, né, ou quem estiver lá ocupando, nós que somos técnicos, a gente tem que conseguir dar continuidade nos projetos. Então, é importante que o plano ele seja um bom plano, um plano assim, que mostre efetivamente os ganhos e a necessidade de você ter esse planejamento. Porque aí, com isso, claro, isso facilita até dentro da própria prefeitura as ações de outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente tem a própria Secretaria de Planejamento Urbano, que tem toda uma interface com a questão da mobilidade, né? Então, toda a política de adensamento da cidade, o uso do solo, ela está totalmente casada com a questão da mobilidade. A Secretaria de Meio Ambiente, né, as questões ambientais, quer dizer, como é que a gente tem o respaldo e tem essa parceria com as outras áreas da prefeitura. A área de saúde, a gente tem uma participação muito grande deles nas nossas análises de acidentes, né, com vítimas fatais e como que a gente acompanha essa vítima fatal até realmente se ela chegou, aliás, um acidente com vítimas e se ela chegou a ser fatal ou não. Você tem que acompanhar aquele histórico do acidente, às vezes a pessoa vem a falecer muitos meses depois, e isso tudo entra em dados estatísticos que a gente usa para poder depois ver quais locais que estão inseguros da cidade, que tem mais acidentes, que a gente tem que fazer alguma intervenção viária. E quando você tem uma coisa mais coesa e mais definida, as ações em parceria com os outros órgãos, elas ficam mais claras e você consegue trabalhar dessa forma. Então, eu acho que um grande ganho é a gente ter uma diretriz efetiva mesmo, né, do que se quer para a cidade. Aqui em Belém, o plano ele foi aprovado em 2016. Belém está passando por uma revisão de plano diretor, então tem que esperar agora essa revisão acontecer, e provavelmente 2021 vai ser um ano de revisão do plano de mobilidade urbana daqui. É um momento de verificar o que de fato se avançou do que foi previsto, tá? E planejamento é um trabalho de paciência, porque as coisas no papel andam de um jeito, na prática já é outra dinâmica, vamos dizer assim, né? Outro comportamento. Eu vejo que todas as cidades que de alguma forma investiram num plano de mobilidade teve avanço, teve conquista.
E o que é legal também é passar de que um plano como esse, como um plano de mobilidade urbana e outros instrumentos, eles não são plano de governo, eles são plano de Estado, ou seja, eles são planos que são da sociedade. Quem quer que venha a assumir, nós estamos falando isso por conta de um último ano de uma gestão, né? Porque agora vem um novo momento, um novo pleito. O que é legal é que se você tem um plano, independente de quem venha, ele tem um instrumento que ele passa através dessas gestões, né? E o dever de dar continuidade, o dever de atualizar, porque precisa atualizar, que depois, com o tempo, as coisas vão acontecendo. A cidade também ela tem uma dinâmica que precisa ser revista, né, regularmente, mas entender que um plano de mobilidade urbana, ele traz, sim, uma maior estabilidade à política pública, estabilidade a garantias sociais do direito de ir e vir. Eu acho que isso é importante. E nós estamos aqui fechando, porque já estamos 1 hora conversando e a gente tem que encerrar. É interessante. Um tema desse parece assim que seria um dos temas mais difíceis das lives que eu fiz, porque planejamento, como eu disse, as pessoas ainda não assimilam, acham que é uma coisa assim muito intelectual, uma coisa fora do dia a dia, e tem tudo a ver com o dia a dia, né? Tudo a ver com a cidade, tudo a ver com a garantia que se tem de ter uma cidade mais sustentável. Então, assim, eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais, que senão a gente vai cansar o pessoal. Já tem 1 hora de live aí, daria pano para manga, é muito legal esse papo, e o pessoal está realmente ligado aqui. Então, assim, eu gostaria... Carlos, comece se despedindo, mas umas considerações finais aí dessa live. Isso aqui vai ficar gravado, hein? Vê aí que você vai colocar no texto finalmente. Eu acho que é uma gratificação, é uma gratidão, né, para um momento desse, né, de a gente poder também trocar experiências. A gente, Elizabeth, a gente tem como uma referência nas políticas que a gente tem que criar aqui em Castanhal, a BH Trans, né? Ela é uma empresa que acho que é de referência nacional, né? E a gente também é uma honra também ter participado desse momento aqui com você, ter compartilhado dessas experiências que nós fizemos aqui recentemente, as experiências que vocês têm vivenciado aí. Eu acho que nessa troca, né, o próprio plano de mobilidade também remete a uma troca, né? A uma troca entre técnicos, uma troca entre, como a professora Maísa falou, entre o dia a dia, e aí juntos a gente vai construindo instrumentos, políticas, mas coisas mesmo que podem melhorar na vida das pessoas. Então, só deixo aqui meu agradecimento ao convite e a honra de ter participado aqui dessa live. Elizabeth. Bom, eu também agradeço, mas a oportunidade, né, de vir aqui conversar com você e com o Carlos. Coloco a BH Trans aqui, em nome da BH Trans, à disposição do que, né, os parceiros, né, a gente sempre tem que estar... Eu acho que todo mundo tem uma experiência, né? Cada um vive uma experiência diferente, cada cidade tem um corte, tem um problema diferenciado, né? As questões variam um pouco de cidade para cidade, mas cada um pode contribuir um pouco para o outro em alguma coisa. E nós estamos vivendo um momento bem diferente para nós, né, na área de mobilidade, com a questão da Covid-19. Então, assim, esse ano é um ano de atenção para nós, é um ano de reflexão, de pensar no que a gente tem que melhorar, os nossos planejamentos, as direções que a gente estava tomando, se são essas mesmo, o que a gente tem que, às vezes, corrigir o rumo. E nós temos pesquisado muito, estamos acompanhando muito o que está acontecendo em outras cidades, tanto no Brasil quanto fora, né, no mundo, porque o problema é mundial.
E aí nós temos que ir tocando essa nossa responsabilidade, né, de gestão da mobilidade, do planejamento, entendendo o que é o melhor para a cidade, o que é o melhor para a população, e ver como, ao longo do tempo, a gente tem que ir ajustando as questões de acordo com os problemas que a gente vai vivendo. E essa troca de experiências, essa troca de conhecimento, ela é muito importante. Então, nós estamos sempre aprendendo também com várias outras cidades, né? Ninguém sabe tudo. Todo mundo está aí para aprender, está aí para melhorar, e que realmente é essa fala final da Maísa. O plano, ele tem que ser uma coisa assim que ele perpasse ao longo do tempo, né? Independente de qualquer questão política, ele tem que ser uma diretriz que a cidade tem que ter no seu planejamento para não fugir do rumo, né? E ter uma coesão entre as várias ações, entre vários órgãos, e a gente conseguir que aquela coisa vá andando ao longo do tempo. Eu agradeço muito aqui a participação, e que a gente puder ajudar, e também aonde a gente puder procurar conhecimentos e troca de experiências, a gente está sempre perseguindo isso. Agradeço muito aí, tá? Quero agradecer ao presidente da BH Trans, o Célio, por ter nos possibilitado já estar aqui na 4ª live, em diversas áreas. A BH Trans se destaca em tudo que ela faz, e agradecer a presença da Elizabeth, que se predispôs a falar do plano de mobilidade, a dar 1 hora da vida dela, 1 hora e 6 minutos. Agradecer a você, Elizabeth, por realmente aceitar, né? Aceitar. Agradecer a BH Trans pela contribuição, e principalmente por técnicos de alto nível como você, pessoas engajadas, que a gente percebe uma coisa que é comum em todos que nós já conversaram aqui com a gente, dos seus colegas, o que é comum entre vocês. A gente percebe que cada um no seu segmento é apaixonado pelo que faz, gosta do que faz, né? E isso é muito legal. Tem um colega, tem uma pessoa que nós conhecemos em comum, que está aqui em Belém do Pará, e mandou um recado, um abraço para você, que foi o Livingston. Livingston. Ele está aqui. Sim, ele trabalhou com a gente. Dá um abraço nele. Vou passar. Ele é meu colega aqui, vai ouvir a live aqui. Então, queria te agradecer muito pela confiança, por entender qual é o objetivo desse projeto aqui, que é um bate-papo, inclusive aqui, alunos e ex-alunos aqui conversando com a gente, pessoas que já nos seguem também, né, em todas esse tipo. A gente tem uma série específica, tanto é que eu criei um canal no Facebook chamado Cidade para Todos, como um repositório de todas essas lives, porque eu acho que é uma lição para quem está pesquisando sobre o assunto, para quem quer entender um pouco melhor, mesmo que não seja um acadêmico, mas uma pessoa que quer entender melhor sobre o assunto. A gente guarda isso lá para que as pessoas possam acessar. Então, assim, a gente está dando uma contribuição à sociedade, que é muito importante. Você em Belo Horizonte, o Carlos em Castanhal, que eu agradeço duplamente pela confiança em ter na universidade, na nossa pessoa, de poder ajudar na coordenação desse projeto, por todo o apoio que você deu. Você é um secretário exemplar, Carlos, e tem uma paciência enorme também, porque a gente que está de fora, quando a gente está focado num projeto, a gente tem aquele projeto, e o Carlos, ele tem milhões de coisas na cabeça dele, que ele tem que dar conta ao mesmo tempo, mas mesmo assim, ele reservou um pedacinho do tempo dele para nos apoiar nessa empreitada que a gente resolveu assumir, e foi um desafio e tanto, e uma realização enorme, Carlos. Obrigada por você ter confiado na gente. A Universidade Federal do Pará, ela tem uma enorme alegria. Hoje, inclusive, foi postado, né? A gente pediu para postar esse trabalho, que é um trabalho que, acima de tudo, você foi uma peça fundamental junto com a sua equipe. A sua equipe realmente, imagino como é que você fica, uns soldados para N coisas, um exército, né? Inclusive o Aldo está aqui todo o tempo com a gente aqui, olhando e falando também aqui do lado. Então, você tem uma equipe que te ajuda. Isso é legal, porque você exerce uma liderança
que é positiva. Nem todo mundo tem essa capacidade, né, de liderar as pessoas que as pessoas gostam de você. Tem aquele líder, né, que gera medo, que gera raiva, que as pessoas têm que aceitar. E você não, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que tenta passar tranquilidade, pelo menos é isso, né? Tenta dar um pouco mais de equilíbrio, e a tua equipe é muito bem comandada. Parabéns. Agradeço o prefeito Pedro Coelho também, porque, como eu falei, né, Elizabeth, o prefeito precisa acreditar, não é simplesmente você faz qualquer coisa, não. O prefeito, ele te deu o suporte, ele te deu uma oportunidade de comandar uma cidade que não é fácil. A gente está falando de 200 mil habitantes, mas vai para outros países, 200 mil habitantes é uma cidade imensa, com um monte de coisa. Enfim, então, assim, muito obrigada, Carlos, pela oportunidade. A gente está aqui na universidade. Se você precisar de mais alguma coisa, estamos aqui disponíveis. E, para mim, essa live foi uma live bombástica, no sentido assim, muita participação, muita gente interessada. Isso quer dizer que vale a pena a gente trabalhar em planejamento e vale a pena a gente trazer para a sociedade a importância que tem você ter plano, você ter um plano, para saber para onde ir e como ir, de que forma e o que você pretende alcançar, que são as avaliações, a questão das metas. E eu acho que é assim que a gente evolui enquanto cidade. Enfim, muito obrigada. Eu queria agradecer, sempre que eu vou fechar, viu, os dois aí, Elizabeth e Carlos, eu agradeço algumas pessoas que ficam aqui, que dá para a gente ler, porque depois vai sumindo. O David, a Andréia, o Kevin Sarraf, agradeço. O Aldo José, que estava com a gente aqui, com o seu secretário, o Eurípides, a Flávia, o Nilson, a Roberta, o Fábio, a Rosimeire, agradeço o Jean Madison, tá? A Rosileia, o Jean Madison é do Complementar, que é o suplementar de Belo Horizonte, foi ele que fez aquela pergunta. O Itanael também, que é uma pessoa de referência no setor também do transporte complementar, o Tiago, meu ex-aluno, tá aqui os alunos, o Délio, outro ex-aluno aqui, o Acilon de tráfego, Humberto, colega meu da Universidade Federal do ABC, um pesquisador muito bacana, trabalhei com ele em transporte fluvial, o Saboia também, meu ex-aluno, um grande profissional, Severiano da área de transporte escolar, enfim, entrou ainda aqui mais algumas pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês. Olha aqui para baixo, a Socorro, que estou olhando a Socorro aqui, que é uma pessoa de comunidade, está aí. Ela é aquela representante de planejamento participativo. Enfim, a gente teve um grupo bacana aqui. Muito obrigada mesmo, e que a gente possa vir com outras coisas. Elizabeth, eu vou explorar um pouquinho mais a BH Trans, porque eu estava pensando de trazer, e teve pedidos aqui, para falar sobre gerenciamento de trânsito, como é que a BH Trans faz, até porque é uma companhia, né? A gente aqui em Belém tem uma outra estrutura de trânsito, porque nós somos uma superintendência, somos uma autarquia. A companhia, ela funciona um pouquinho diferente. Então, assim, como é que é a gestão, o controle de tráfego de uma cidade como Belo Horizonte? Vou ainda explorar um pouquinho, pedir lá para os setores. Estamos às ordens. Pois é, para ver se a gente fala também sobre isso aí, porque de vez em quando estão perguntando, e aqui em Belém é um pouco diferente, a gente gosta de trocar experiências, tá? E eu sei que lá é tudo de bom mesmo. Muito obrigada, beleza. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai encerrar aqui. Muito obrigada a você, Maísa. Boa noite a todos. Até logo, tchau. Até logo. Tchau. Vamos encerrar. Muito obrigada e boa noite a todos e até a próxima.